Bem-vindo ao Há Controvérsias, eu sou Maurício Saliba e hoje falaremos sobre criminalidade, violência e política. Para isso temos aqui Diogo Carvalho, que discutirá o tema importante e atual, que atualmente, ou seja, tem gerado muitos problemas, que é polêmico porque há várias controvérsias sobre isso, os motivos da violência, de onde a violência vem. Então acho que é um tema que vale a pena ser discutido com mais profundidade. Ô Diogo, você pode se apresentar para a gente? Dizer um pouquinho da sua trajetória? Bom, Maurício, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui, é um prazer ter aceitado o seu convite. Bom, meu nome é Diogo, eu sou mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, eu também sou bacharel em Direito pela mesma universidade e atualmente eu sou pós-graduando em Direito Penal e Criminologia. Ou seja, você está estudando o tema já há bastante tempo. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre violência e criminalidade, abordando um pouco o aspecto da criminologia crítica. A gente pode depois falar um pouquinho sobre o que vem a ser isso. E basicamente eu venho estudando o tema aí junto com alguns outros temas de filosofia, direito e crítica do direito há uns bons 4 ou 5 anos aí. Apesar de que há muito a estudar pela frente ainda. Infelizmente, acho que o Brasil é um país que pode falar muito sobre isso. É um tema que, infelizmente, está presente no nosso cotidiano. O que se pode falar sobre isso? Violência e criminalidade e a questão da política. Como é que se trata disso? O que é isso? E por que o Brasil talvez seja um país que tem índice tão alto de violência? Bom, Maurício, eu acho que a gente pode tratar de basicamente 2 tipos de violência que tem chamado bastante a nossa atenção hoje, né? Certo. Eu acho que é uma violência no campo político, que envolve uma violência até de um certo aspecto afetivo, e uma violência propriamente do campo jurídico, que é a violência que envolve a criminalidade. Eu acho que sobre a primeira violência, há muito a ser discutido hoje, inclusive no que envolve os aspectos da nossa democracia. Nós temos assistido aí uma escalada da violência no campo político, uma violência não propriamente física, mas simbólica, que tem mostrado que a nossa polarização talvez esteja ultrapassando níveis do aceitável ou do democrático. Sim. Não à toa algumas pessoas... afeta a democracia, eu acho. Com certeza, com certeza. Não à toa nós temos falado sobre uma escalada do fascismo no campo democrático, que é preocupante e talvez até a gente possa falar mais oportunamente sobre isso. Sobre o campo da violência na criminalidade em especial, nós temos assistido aí, principalmente a partir de 2000, que são os dados mais relevantes, uma escalada sem fim na população prisional brasileira. Então, ao contrário do nosso progresso econômico de 2002 a 2012, que nós poderíamos ter assistido uma melhora nos dados estatísticos do sistema de informações penitenciárias, nós temos assistido um crescimento populacional vertiginoso. Ou seja, a economia cresceu e o número de presos também aumentou. Aumentou. O que é estranho porque, intuitivamente, parece que, como quando o país vai economia, bem, a criminalidade tende a diminuir. No entanto, isso mostra que, apesar de a economia ter ligeiramente melhorado em alguns aspectos, a criminalidade tem estagnado e não tem recebido a devida atenção dos órgãos públicos. Quer dizer, e também acho que isso não tem muito a ver nem com a questão educacional que se fala, né? Estamos na 66ª posição na educação e somos a 8ª economia. Isso quer dizer que a gente vá, de repente, para a 10ª na educação, que vai subir para a primeira economia. Então não há relação entre educação e criminalidade, nem economia e criminalidade, portanto. A criminalidade parece que não tem muita relação com a questão econômica. Não, eu digo que há uma grande relação. O que mostra essa ascendência dos níveis de criminalidade e da ascensão da população prisional, ainda que a economia tenha melhorado, é o fato de que, independentemente da melhora na economia, os órgãos responsáveis não deram a devida atenção para um cuidado mais meticuloso com o sistema carcerário, com as políticas públicas em relação às políticas criminais e penais. Quer dizer, então, na verdade, faltou complementar, quer dizer, sobe, a economia melhora, né, e nesse período melhorou, mas ao mesmo tempo nós tivemos outras mudanças importantes a ser feitas. Na questão prisional, na questão carcerária, o descaso com os presos continua o mesmo, a questão de ressocialização, é mais ou menos isso? Sim, sim. Ainda que a economia tenha melhorado, de certa forma a questão penal ela foi abandonada. Inclusive, é muito difícil nós observarmos um debate relevante sobre questões de política pública penal e que envolvam uma readequação ou uma reforma do sistema penitenciário como um todo, que seja uma discussão levada a sério pelos campos responsáveis. O que você acha que seriam as mudanças importantes a serem feitas nesse campo, por exemplo? A princípio, sendo bem direto,
A prisão em si não é uma forma adequada para se cuidar da questão da criminalidade. O que aparentemente a população em geral pensa que é a questão da prisão, prender mais. A solução mais imediata que todos nós pensamos é exatamente Prender. essa. Olha, a forma de se resolver a criminalidade é prender quem comete crimes. Sim. No entanto, a gente tem percebido historicamente que não funciona assim, que a prisão funciona muito mais como um dispositivo de controle e contenção social do que realmente como um dispositivo de reinserção e de ressocialização do indivíduo. Tá, então não há uma relação direta com isso. Quanto mais prende, isso não quer dizer que a violência vai cair. Eu diria que a relação é justamente o contrário. Quanto mais nós prendemos, a tendência é de haver um aumento da criminalidade, porque hoje o que você tem nos presídios são formações de núcleos de crime organizado que acabam tornando o presídio uma escola de crime ao invés de uma escola de ressocialização e de cidadania. Entendi. E você acha, de que maneira a gente pode entender essa convergência? É uma convergência entre a violência e a política. Né? Como é que a gente pode entender essa convergência? Como é que é essa relação entre a política, a violência e a questão da criminalidade no Brasil? Me parece que no campo da política e da criminalidade em geral, hoje o que nós vemos é uma grande propaganda acerca da criminalidade e dos riscos que a criminalidade põe diante da sociedade. Certo. Não à toa, nossa própria estrutura arquitetônica das cidades tem se desenhado de tal forma que nós temos condomínios fechados, à torta e à direito, procurando isolar uma camada específica da população de uma outra camada específica da população, certo, que é isolada nos espaços periféricos da cidade. Isso é um sinônimo de como um discurso do risco e de um certo medo que espreita toda a esquina e todo o canto vem tomando conta do imaginário social brasileiro. Esse é um discurso que nós não vemos apenas em meios oficiais, mas que nós observamos na própria mídia. Certo, então, certo, nós temos canais e canais de televisão, grandes telejornais, que estão sempre mostrando os piores meandros da criminalidade, sim, sempre crimes muito violentos, sim, que não correspondem à realidade do cárcere, até porque mais da metade dos crimes que são perpetrados envolvem crimes contra a propriedade ou crimes de tráfico de drogas, entendi, enquanto que apenas algo em torno de 11% dos apenados estão cumprindo crime por causa do tipo penal de homicídio. Tá. Portanto, a figura do delito criminoso é, na verdade, muito mais algo que povoa o imaginário social do brasileiro do que realmente algo presente concretamente no sistema penitenciário. Então, assim, há mais propaganda do crime e mais propaganda da violência do que realmente existe. Com certeza, porque o crime é algo que vende. Sim, vende. Dá lucro. Afinal, um canal, um telejornal, ele ganha a partir dos espaços publicitários que ele tem, sim, sim, em determinado, sim, horário televisivo. Para que esse espaço valha mais, ele precisa de audiência. Sim. E para que essa audiência esteja presente, é preciso que mais pessoas assistam aos canais. E muito do que chama a atenção hoje da população são as grandes histórias sobre crimes, as grandes informações, sim, sobre atrocidades nos meandros da criminalidade. Então, realmente é algo que chama a atenção do telespectador, aumenta esse índice de Ibope dos canais e, portanto, esse espaço publicitário acaba sendo mais valorizado. É por isso que há essa disputa por saber quem dá a melhor notícia criminosa, quem dá a melhor manchete sobre as coisas mais graves que têm acontecido no país. Às vezes, repetindo casos antigos, né? Caso não tenha casos novos de violência, se repete alguns outros do passado, mas o tempo todo esse programa tem que estar mostrando violência. Sim, são feitas uma série de colagens e bricolagens, sim, né, relacionando crimes diferentes e já repetidos, justamente para insuflar essa às vezes sensação. Coisas muito antigas que parecem que aconteceram todas na mesma semana, sim, ou no, sim, mesmo dia. Né? Isso vende muito. Eu acho que há uma certa publicidade desse medo, sim, que não corresponde ao real. Claro que há criminalidade, sim, há violência, com certeza. Isso, né? Nós somos um dos países mais violentos, sim, do mundo, de fato. No entanto, o que é noticiado não corresponde à realidade do que se vê nos sistemas penitenciários e, entendi, nos dados penitenciários. Tá. Nós vamos para os nossos comerciais, mas depois, Diogo, eu queria perguntar para você, que você tratasse um pouquinho dessa ideia. As pessoas que estão assistindo estão pensando o seguinte: olha, mas eu estou sentindo que o crime aumentou, as casas estão mais fechadas, porque aparentemente sempre um vizinho ou outro foi roubado. Esse sentimento é um pouco causado por esse discurso o tempo todo do crime, ou realmente aumentou a criminalidade no Brasil? Tá? Uhum. Depois dos comerciais a gente retorna. Estamos de volta com Há Controvérsias, hoje falando sobre criminalidade, política,
violência. E temos a presença aqui do Diogo Carvalho, que é estudioso do assunto, desde a graduação, já terminou o mestrado, estudando para o doutorado e pensando em trabalhar o mesmo tema no doutorado, com certeza. E ficou uma questão no bloco anterior que é a seguinte, assim, por mais que a gente diga, né, e as pesquisas mostrem que a criminalidade talvez no Brasil não tenha aumentado do mesmo jeito que se propaga na TV e nas mídias, por mais que sejamos um país violento, mas o sentimento da população é de que a violência é muito grande. E isso acontece por conta justamente da mídia, dessa propagação dessa ideia de violência da mídia. Lógico, nós temos áreas com mais violências e áreas com menos violência, né? Mas todos têm medo igual. Eu penso que se por um lado há de fato um discurso da mídia que realmente aumenta essa sensação de medo abstrato, essa sensação de um risco que está em todos os lugares, em todo o tempo, há de fato, por outro lado, um aumento da criminalidade. Sim. Que está diretamente ligado com uma certa sensação de diminuição das oportunidades de trabalho, de diminuição das possibilidades de inserção e de reconhecimento social. E de medo, talvez. O medo leva à violência, não é isso? O medo do desemprego, o medo do amanhã. Tem essa relação? O medo do outro, eu diria, principalmente, né, Maurício? Não à toa, essa temática tem a ver diretamente com a temática da violência na política, porque essa ânsia de que todos nós temos, de alguma forma, de ter os nossos meios de defesa, parte justamente de um medo de que o outro está todo tempo tentando nos prejudicar, de que o outro está todo tempo tentando tomar aquilo que é nosso. Então, se por um lado parece que falta já para quem não tem, aqueles que têm também temem já ter a apropriação daquilo que eles possuem. Entendi. E temos no Brasil uma coisa que alguns países também têm, mais pobres que nós, que é essa coisa de pessoas que não têm o que perder. É muito assustador e muito perigoso você ter uma camada de pessoas em países como o Brasil, por exemplo, que não tem o que perder. Ou seja, já perderam tudo, não tem emprego, não tem onde se agarrar, não tem perspectivas de futuro. E isso vai para o vale tudo. Você ter um país que tem uma classe que não tem o que perder, é uma classe que se torna perigosa. E aí gera esse medo todo também. Né? A violência aumenta um pouco por causa dessa questão, né? Eu acho. Sim. Se nós notarmos bem, há uma parcela da população, uma boa parte da população, que está de alguma forma integrada no sistema social e econômico. Sim. Enquanto que nós temos uma outra parcela desses desintegrados, né? Daqueles que não estão fazendo parte efetivamente do campo político, do campo social e do campo jurídico. Sim. Essas pessoas, como ninguém olha para elas e elas não têm para quem recorrer, e mesmo que tenham para quem recorrer, essas vozes elas são baixas demais para serem ouvidas, elas acabam tendo de recorrer, obviamente, a algum meio de sobreviver. Sim. Nós não estamos falando simplesmente de uma pessoa que rouba alguma coisa para ter uma vantagem a mais. Nós estamos falando de pessoas que recorrem a possibilidades e atividades criminosas simplesmente por uma questão de sobrevivência. É claro que nós poderíamos discutir se realmente isso é tudo culpa só da falta de oportunidade, da falta de amparo social e tudo mais. Mas uma breve olhada nos dados estatísticos do sistema de informações penitenciárias... Quem está preso, né? Sim, vai nos permitir dizer que essas pessoas geralmente não têm um amparo das instituições estatais, não têm acesso à educação, não têm acesso a uma devida atenção dos meios públicos. Geralmente são populações pobres, de fato, populações periféricas, populações negras, e que acabam tendo de recorrer a outros meios que não os formais, do pleno emprego, justamente para poder sobreviver. Se você pegar esses dados todos, é preciso perceber que 20% talvez serão presos perigosos, no sentido de um crime contra a vida, e 80%, talvez mais que isso, pequenos crimes de questões econômicas, né, de pessoas muito pobres, de sobrevivência. É mais ou menos isso? Considerando que 11% dos crimes que ocupam os cárceres hoje 90%. são 11% homicídio e 3% latrocínio e algo em torno de 26% ou 20% roubo, nós temos aí que 30% a 40% dos crimes envolvem violência ou potencialmente grave ameaça. Enquanto que a grande maioria dos crimes 70%? Contra a propriedade, 70%, 60%, são crimes que envolvem diretamente crimes contra a propriedade ou tráfico de drogas. Ok. E assim, você acha que o Brasil prende pouco? Porque o discurso que existe na mídia hoje, em alguns lugares, e alguns candidatos, não é? É que o Brasil prende pouco, é preciso deixar a lei mais severa, é preciso deixar a lei mais dura. Você acha que essa é a solução? Quer dizer, nós prendemos pouco realmente? O fato é que nós prendemos muito e realmente nós prendemos mal. Se nós formos verificar os dados do CNJ sobre o sistema integrado aí das penitenciárias,
nós veremos que em torno de metade dos presos hoje são presos provisórios, ou seja, presos sem condenação. 50%. Então nós temos 350 mil pessoas hoje no sistema penitenciário que não foram condenadas, que estão sob alguma modalidade de prisão preventiva ou prisão em flagrante ou algo desse tipo. Presos que são pobres. Presos que geralmente são pobres, são negros, são de situações periféricas. Tá. E, inclusive, esses 350 mil correspondem ao déficit de vagas que o nosso sistema penal tem. Sim. Inclusive, não é raro, nós encontramos situações em que a pessoa já passou esse prazo da prisão provisória, já passou o prazo de cumprimento de pena, até inclusive com condenação, e mesmo assim não foi libertado. Há uma má fiscalização quanto à execução da pena no Brasil. Inclusive porque não há propriamente juízes da execução penal. É muito raro um juiz dedicado exclusivamente à execução penal. Então a questão burocrática também. Quer dizer, também. Um sistema que é falho nesse aspecto, poucos juízes, um sistema lento, e que é lógico que quem está lá dentro, pobres, menos condições de recorrer, né, de reivindicar, tem menos espaço para poder discutir e condições financeiras para poder se defender. É um pouco isso, né? Uhum. Então, estão presos e, de repente, podem morrer e adquirir doenças e sofrer consequências por estar preso sem ter que estar preso, né? Não raro que essa situação de desamparo, ela acaba conduzindo um sujeito que talvez nem tivesse ligações criminosas antes de ir para um presídio, desenvolver lá uma certa relação com o crime organizada. Tá. Aqui em São Paulo mesmo, praticamente todas as cadeias, nós temos uma unidade do PCC que organiza e comanda o crime dentro desse estabelecimento. Controla, né, a prisão. O Diogo, hoje é muita coisa para a gente falar, a gente volta no último bloco e eu quero ver se a gente consegue entender algumas questões que eu acho que são fundamentais, tá, sobre essa questão da violência, do crime e da política. Então vamos para os nossos comerciais, daqui a pouco voltaremos. Estamos de volta com Há Controvérsias. Hoje, Diogo Carvalho falando sobre violência, política e criminalidade. Um tema importante, infelizmente, o último bloco. Mas tem uma questão aqui que eu acho importante discutir, que é a questão desse lucro da segurança privada. Então, aqui tem um dado sobre o setor de segurança privada no Brasil, que diz assim, que é um dos mercados que mais cresce. E segundo a FenaVist, que é uma Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, de 2002 a 2015, Diogo, o crescimento do faturamento desse setor no Brasil cresceu de 7 bilhões em 2002 para 50 bilhões de reais em 2015. Ou seja, a insegurança e o medo difundido pela mídia e presente na sociedade é uma coisa que dá lucro. Eu diria que sim, mas eu diria que também parece haver um certo movimento político, é evidente, de sucatear alguns serviços públicos para que esses serviços públicos sejam substituídos por serviços do campo privado. Tá. Aliás, é assim feito, por exemplo, nos Estados Unidos, em que esmagadora maioria, se não todos os presídios, são de administração privada e são de concessão pública. E me parece que esse tem sido um movimento ensaiado aqui no Brasil. Nós já temos alguns experimentos, temos inclusive um experimento em Minas Gerais, um presídio que tem parceria público-privada. E isso me faz perguntar se esse sucateamento que nós temos presenciado na segurança pública do Rio de Janeiro não faz parte de um certo movimento aí de reapropriação e acumulação de uma forma bastante primitiva desses espaços aí de rentabilidade. Tá. Ou seja, a privatização do sistema e para as grandes empresas cuidar desse setor, não é? Que nós vemos não só no sistema de segurança pública, mas também no sistema de educação pública. Sim, é a mesma coisa. E já há um discurso há muito tempo sobre privatização. Que não funciona, que não funciona. Tudo que é público não presta. Muito caro e muito custoso. Exatamente. Né? As universidades também, que são muito caras, que somente a elite faz. É um discurso que vem crescendo e vai ao encontro da ideia de privatização. Mas esses presídios privatizados, você tem algum dado, assim, se funcionam, quais são os problemas, quais são as contradições? Você tem, pode falar sobre isso? Eu não tenho dados em especiais, mas curiosamente saiu uma notícia recentemente sobre um lobby que envolvia uma empresa de cárcere nos Estados Unidos, que parece que vendia ou comprava sentenças de um juiz a fim de manter as instalações carcerárias
lotadas. Eu acho que esse setor privado, alguns setores privados, eles correm esse risco, né? A educação e talvez, principalmente a questão dos presídios, porque parece que pode haver uma distorção. Essas empresas podem, de repente, né, o preso lhe dar lucro, dificultar a sua saída, dificultar a sua reabilitação, já que quanto mais tempo ele ficar, e se for reincidente, quanto mais prisões e quanto mais violência, mais lucro as empresas têm. Sim. Eu acho que isso pode causar uma distorção no sistema, não é verdade? Um empreendimento só funciona se ele tiver lucro, e Sim. portanto o princípio primeiro que vai mover qualquer tipo de empreendimento desse tipo é se há lucro ou não. A gente fala, bom, pode acabar a corrupção porque os presídios são privados. Mas para aumentar por um lado, você pode comprar sentenças, como você acabou de falar, para prender mais. Eu acho que a única coisa que muda é que ao invés de nós termos uma mediação política e pública por trás desse movimento de se apropriar desse tipo de setor, agora isso vai ser feito diretamente, sem a necessidade de um mediador político público. E assim, o que você acha de saída para isso? Diogo, você que estuda o assunto, quer dizer, como é que a gente pode resolver? Qual seria a melhor maneira de se resolver isso? Quais são as saídas? Eu tenho certeza que as pessoas em casa estão perguntando isso. Como é que eu posso resolver? Já que o dilema é tão grande, quais seriam as possibilidades de sair desse dilema? É evidente que a gente precisaria talvez de mais uns 3 ou 4 programas para tratar sobre isso, né? Um assunto bastante complexo. E a ideia de propor alguma coisa nesse campo é mais complexa ainda. Mas eu já parto da premissa de que prender mais ou endurecer as leis não é um caminho. Isso por uma questão prática e histórica do não funcionamento desse tipo de medida. Eu penso que antes da gente se concentrar diretamente numa reforma do sistema penal ou do sistema carcerário, ou até mesmo numa reforma legislativa no campo penal, a gente precisa pensar em como reorganizar e reestruturar o nosso modelo econômico e social. Então, num primeiro momento, pensar como nós nos organizamos em questões de desenvolvimento econômico, onde nós investimos o nosso dinheiro público, para onde esse dinheiro público vai, para os bolsos de quem, algumas vezes. É preciso pensar numa complexificação da nossa indústria, ao invés de um processo de industrialização que nós temos presenciado no país nos últimos tempos. É também preciso pensar numa reforma do sistema educacional que não implique tão somente na ideia de acessibilidade ao ensino por meio de EAD ou alguma coisa nesse sentido, mas de realmente reorganizar o nosso orçamento quanto aos gastos na educação e nesses campos. É evidentemente que depois, com essa PEC do fim do mundo, como estamos chamando, vai ser muito difícil repensar. Pois é, vai ser muito difícil repensar os aspectos financeiros e de financiamento nesse sentido. Por um outro lado, eu entendo que é preciso, para além de repensar essa estrutura do nosso orçamento público, também é preciso repensar uma reocupação do espaço público. E eu digo espaço público num sentido de reorganizar e reestruturar a nossa discussão num sentido democrático produtivo, em que todos os atores públicos se reúnam com a finalidade de realmente debater de forma séria, fundamentada e bem preparada sobre a questão do cárcere. Quer dizer, no fundo, você disse que tudo que você disse não passa por aumento das leis, nem por leis mais severas. Porque o crime é uma questão social. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas dá para entender dessa tua fala isso. Há países, por exemplo, que praticamente não há crime. Todos os países têm crime, mas perto do nosso país, perto do Brasil, outros países, os crimes são muito baixos, os índices de criminalidade são muito pequenos. Você pega, sei lá, uma média na Inglaterra, 2 assassinatos por 100 mil habitantes, nós em torno de 40 assassinatos por 100 mil habitantes. Tem um fundo social que é isso que você disse, é preciso mudar um pouco a sociedade, seus fundamentos e tudo mais. Né? Note também que você comentou sobre a Inglaterra, e a política inglesa é a polícia inglesa é a polícia menos letal. Inclusive é uma polícia desmilitarizada. Desmilitarizada quer dizer que não é que existe a polícia, é uma polícia civil, quer dizer, é uma polícia só. Então isso, ela militarizada. Ela não está vinculada ao exército militar e ela está organizada a partir de outras diretrizes que não diretamente policiamento ostensivo e com armas letais. Isso não tem nada a ver com crime. Não. Então, Diogo, infelizmente o nosso tempo acabou, é muito rápido, é muita coisa para falar. Espero que você possa voltar depois para discutir mais coisas. Mas se você quiser deixar algum recado, dizer alguma coisa que faltou, fique à vontade. Bom, eu queria mais agradecer o convite, eu agradeço a sua presença. Parabenizar o programa e dizer que é preciso que nós criemos espaços assim de discussão séria e engajada para que as coisas possam ao pouco ter alguma chance de serem transformadas. Que bom. Muito obrigado, Diogo. Infelizmente, nosso tempo é curto para um assunto tão importante.
você pode acompanhar nossa programação pelo site e pelas redes sociais. Um abraço e até a próxima semana.